Olá, minha gente. 1º de janeiro, estamos aqui curtindo uns a ressaca e outros a inveja de não terem ficado de ressaca, que é o meu caso. Mas, de todo modo, desejando a todos e todas um feliz e santo ano de 2024. 2024 certamente será um ano de muitas lutas e um ano muito definidor do processo político e social do nosso país. Nós estaremos nesse ano enfrentando, pela primeira vez depois da vitória de Lula, o bolsonarismo na base, ou seja, as eleições municipais serão um teste importantíssimo para que nós possamos compreender o próximo período pelo qual passará o país. E não será fácil. Nós precisamos de fato nos organizar, nós precisamos de fato nos unificar e nós precisamos principalmente identificar quem são os nossos. Nós precisamos ter em todas as cidades do nosso país pessoas que estejam alinhadas e possam nos ajudar a construir no campo progressista e no campo religioso um enfrentamento contra o fascismo religioso que se apossou do Brasil. Em meu ponto de vista, não tenho a menor dúvida de dizer que a batalha contra o fascismo religioso é a mãe de todas as batalhas. Porque foi justamente no campo religioso que a extrema-direita conseguiu penetrar pela primeira vez na história, desde que nós fazemos as disputas na redemocratização brasileira, no pós-golpe militar, onde eles conseguiram entrar, então, em setores da sociedade que eles jamais haviam alcançado. E isso aconteceu por vários fenômenos, né? O bolsonarismo não é um fenômeno isolado em si próprio, ou seja, não é Bolsonaro a figura central do bolsonarismo, e sim um sentimento político conservador que conseguiu unificar três bases do conservadorismo brasileiro, que é o ruralista, que é o policial ou policialesco e que é o religioso. Quando se juntou esses três fatores, nós tivemos como resultado a unificação de um processo ideológico que vinha sendo construído, mas que tinha muita dificuldade de entrar no sistema religioso em razão de uma lógica muito óbvia, que é a questão de que não se pode, dentro da religião, se defender o ódio e a morte. E é justamente o que, lamentavelmente, o fascismo religioso está defendendo nesse momento: a morte e o ódio. E nós precisamos deixar isso muito claro para a nossa sociedade, para o nosso povo, que é um povo religioso. E nós precisamos combater esse combate de modo muito enérgico. Não há outro caminho para podermos reconstruir o tecido social de solidariedade e de construção coletiva, que sempre foi uma característica do povo brasileiro, em ser irmanado numa construção onde a amizade, onde a relação pessoal, onde a relação familiar era, de fato, a ação mais concreta que nós tínhamos uns com os outros. O fascismo religioso derrubou muito dessa condição. Vemos o preconceito como algo muito naturalizado, vemos o racismo como algo absolutamente dentro desse setor aceito e vemos a prática do ódio contra minorias como algo cotidiano, ou seja, se justifica a morte e se justifica o ódio. É importante pensar e falar sobre isso porque o ódio, ao contrário do que se pensa, não é o amor, né? O contrário do amor, e é exatamente isso que o fascismo religioso prega, é o desprezo. O desprezo pela vida, o desprezo pelo próximo, o desprezo pela religiosidade do outro, o desprezo pela origem, pela orientação sexual, por todas as coisas que nós acreditamos que deva ser acolhidas e que deva ser também elas abençoadas. Sim, a bênção não é um atributo humano, a bênção é um atributo divino. Logo, o ser humano não pode restringir a bênção porque ele não gosta de um determinado setor ou de uma determinada pessoa. É exatamente por isso que nós precisamos ter clareza de qual é o nosso papel. E eu penso que os nossos grupos de política e religião
de fé e política, os grupos do CEBI, os grupos da Teologia da Libertação, os grupos das comunidades eclesiais de base, os grupos das pastorais sociais, os grupos que têm uma relação muito direta com o sofrimento do povo, como as pastorais da favela, que está sendo construída, da moradia e da favela, as pastorais do Sem Terra, como a Pastoral da Terra, as pastorais sociais, como as dos moradores de rua, e as pastorais da criança, enfim, as pastorais que nós vamos chamá-las de pastorais sociais. Os movimentos, como os conselhos nacionais de laicato, os conselhos locais de laicato, diocesanos, e todos os organismos e pastorais, particularmente falo da Igreja Católica, mas isso pode, dentro da sua realidade específica, também dialogar com os nossos irmãos evangélicos, da necessidade de podermos criar as condições para que tenhamos um enfrentamento no melhor sentido da palavra, de desmascarar esse modelo político perverso que depõe contra tudo o que o Evangelho defende. Nós precisamos ter clareza de dizer que os falsos profetas não podem utilizar o nome de Deus como se fosse propriedade ideológica de quem quer que seja. A única pessoa que pode de fato falar em nome de Deus são as pessoas que defendem o amor como como ação primordial do Evangelho. Qualquer coisa diferente disso são falsos profetas que estabelecem relação com esse poderio. Deus é poderoso, mas antes de tudo, Deus é amoroso. Feliz 2024.